Música. Deixa-me contar-te algo que a maioria das pessoas só percebe quando já está bem entrada na idade adulta. As partes mais silenciosas de ti não surgiram do nada. O silêncio que transportas, a forma como o teu coração acelera quando alguém novo inicia uma conversa. Aquela hesitação antes de falares. Não foi por acaso. Foi aprendido, moldado, esculpido de forma discreta pelas pessoas que te criaram, muitas vezes sem que elas o pretendessem. Olha, ninguém se torna introvertido no vazio. Não é apenas um traço de personalidade com que nasceste, é também um reflexo, um espelho do clima emocional em que cresceste. E se a tua infância foi repleta de tempestades de críticas, julgamentos ou até expectativas não ditas, faz todo o sentido que aprendas a procurar refúgio no silêncio. Vamos começar do princípio. Pensa numa criança. Aberta, expressiva, curiosa. Fala livremente, ri alto, avança para o mundo como se fosse algo pronto para ser descoberto. Mas depois, num dia qualquer, diz algo à mesa do jantar e todos riem. Não com ela, mas dela. Talvez um pai diga, para de ser dramático. Música. Talvez um pai diga, para de ser dramático, é pequeno, inofensivo até. Mas para essa criança isso planta uma semente. Falar equivale a perigo. Expressar-se equivale a rejeição. E assim, adapta-se, torna-se cautelosa. Pesa as palavras, observa em vez de falar. É assim que começa, não como uma escolha consciente, mas como uma estratégia de sobrevivência. Porque, enquanto crianças, a nossa primeira prioridade não é a autoexpressão, é pertencer. Os psicólogos chamam a isso inibição adaptativa. Significa que, quando o ambiente não parece emocionalmente seguro, o teu cérebro aprende a conter-se, a reprimir em vez de manifestar. É uma forma de armadura emocional, e funciona. És repreendido menos, evitas confrontos, mantens-te invisível, mas com o tempo, essa armadura torna-se a tua pele. Quando os teus pais te interrompiam constantemente, aprendeste que as tuas palavras não importavam. Quando te comparavam com crianças mais barulhentas e confiantes, aprendeste que a quietude era um defeito. Música. E quando puniam as tuas emoções, diziam-te para parar de chorar ou para seres forte, aprendeste que nem o teu mundo interior era um lugar seguro para partilhar. Então, recuaste para dentro de ti. Construíste um mundo privado onde era seguro pensar, sonhar e sentir sozinho. E anos mais tarde poderás chamar a isso introversão. Mas no fundo, é outra coisa. É autoproteção que foi mal interpretada como personalidade. Vamos ver como isto acontece do ponto de vista psicológico. O sistema nervoso de uma criança desenvolve-se em resposta aos padrões emocionais dos pais. Se os teus pais eram ansiosos, imprevisíveis ou emocionalmente distantes, o teu corpo aprendeu a detectar perigos, mesmo formas súbitas deles. Talvez o silêncio do teu pai antes do jantar significasse que estava zangado. Talvez o suspiro da tua mãe indicasse que ias decepcioná-la outra vez. Com o tempo, a tua mente tornou-se hiperconsciente de sinais emocionais, interpretando tom, energia, expressão, muito antes de alguém falar. Isso não é timidez, é vigilância. E a vigilância cria a introversão. É exaustivo prever constantemente o clima emocional. Por isso, o cérebro faz o único que pode para gerir esse estresse. Retira-se. Procura paz na solidão. Encontra conforto na previsibilidade. É por isso que tantos introvertidos dizem que precisam de tempo sozinhos para recarregar energias. Não é só gostar da solidão. É que a solidão é o único ambiente onde o teu sistema nervoso pode finalmente relaxar. Mas aqui está a verdade mais profunda. Esse cansaço veio de anos a tentar ser emocionalmente seguro em espaços que nunca o foram de verdade. Música. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que eras uma criança sensível, do tipo que repara em pormenores pequenos, que sente intensamente quando os outros estão perturbados. Mas em tua casa, essa sensibilidade era vista como fraqueza. Talvez ouvisses, para de exagerar, ou és demasiado sensível. Com o tempo, essa mensagem reconfigurou o teu cérebro. Toda a vez que sentias algo profundamente, questionavas-te: estou a exagerar outra vez? Então, reprimias. Agora, avança 20 anos. Encontras-te numa conversa onde alguém eleva ligeiramente a voz e o teu corpo desliga-se imediatamente. Não discutes, não te expresses, limitas-te a congelar ou a afastar-te. Isso não é só personalidade, é condicionamento. Foste treinado de forma discreta e constante para te tornares pequeno. E, ironicamente, os teus pais provavelmente não o pretendiam.
Estavam provavelmente a repetir padrões que aprenderam eles próprios. Talvez o teu pai tivesse sido criado a acreditar que as emoções eram fraqueza. Talvez a tua mãe tivesse precisado de reprimir a sua própria voz para sobreviver em sua casa. Silêncio geracional transmitido como uma herança. E quando pensas nisso dessa forma, percebes que a introversão não é um defeito a corrigir, é uma história a compreender. Mas vamos mais fundo, porque há algo fascinante sobre como a identidade se forma neste processo. O cérebro humano desenvolve o que os psicólogos chamam modelos de apego. São plantas inconscientes para como esperamos que as relações se sintam. Se cresceste com pais que eram emocionalmente inconsistentes, carinhoso num dia e distante no seguinte, o teu cérebro aprendeu que a ligação envolve riscos. O amor parece imprevisível. Por isso, enquanto adulto, evitas uma proximidade excessiva, pois no fundo esperas que ela se desvaneça. Essa esquiva pode aparentar independência, pode sugerir serenidade, até pode passar por sabedoria. Mas por vezes é apenas o medo disfarçado de tranquilidade. E depois as pessoas dizem-te: és um ouvinte fantástico. Ou, pareces tão calmo e reflexivo. Dizem-no como elogio e, em certos aspectos, é mesmo. A tua profundidade, a tua empatia, a tua sensibilidade são dons valiosos, mas nasceram nas sombras de instantes em que te sentiste invisível. Esse é o paradoxo da introversão. É tanto uma ferida como uma forma de sabedoria. Agora, vamos ver como estes padrões se manifestam no plano social. As pessoas introvertidas descrevem frequentemente um esgotamento após interações sociais. Pensam que se deve a uma falha em lidar com os outros, mas a realidade é que são muitas vezes demasiado hábeis com as pessoas. Estão sempre a decifrar expressões subtis, variações no tom, sentidos implícitos. Fazem análises emocionais em cada contacto. Isso não é desajeitamento social. É inteligência emocional, mas exaustiva. Aprendeste que, para te protegeres, precisavas de compreender todos à tua volta, os seus humores, as suas expectativas e sentimentos, para te adaptares em conformidade. Tornaste-te um mestre na regulação emocional. Essa capacidade garantiu a tua segurança, mas também te tornou hiperconsciente. Cada palavra parece um cálculo. Cada pausa carrega peso. Assim, a solidão sente-se como alívio. Não porque detestes as pessoas, mas porque podes finalmente deixar de as escrutinar. Se alguma vez te questionaste por que adoras conversas profundas, mas detestas o conversa fiada, é por isso. Anseias pela autenticidade, porque na infância a comunicação superficial frequentemente parecia falsa ou perigosa. Tinhas de ler nas entrelinhas. Por isso agora, tudo o que soa superficial, esgota-te. Mas há algo belo nisto tudo. A introversão, moldada pela dor, transforma-se numa lente para a profundidade, pois aprendes a habitar o teu mundo interior. Aprendes também a captar o que os outros ignoram. O tremor na voz de alguém, o sentido por trás do silêncio, a poesia oculta nos momentos banais. Os teus pais podem ter involuntariamente abafado a tua voz, mas nisso afiaram o teu universo interno. Tornaste-te um observador, um pensador, um buscador de verdades para lá do ruído. Ainda assim, há um preço a pagar, porque se a solidão cura, o isolamento endurece. Muitos introvertidos carregam uma dor invisível, o desejo de ligações profundas, mas o receio de que isso repita o sofrimento da infância. Por isso, esperam que os outros deem o primeiro passo, testam as águas antes de se revelarem, amam intensamente, mas em silêncio, aterrorizados com a ideia de que uma exposição excessiva destrua a segurança que construíram. E isso leva-nos a uma conclusão desconfortável. Os teus pais não moldaram apenas a forma como te vês, moldaram a forma como vês o amor. Se o amor outrora pareceu condicional, dependendo do teu comportamento, das tuas notas ou do teu mutismo, então, enquanto adulto, o amor pode ainda sentir-se como algo que tens de conquistar, sendo irrepreensível, discreto ou de baixa manutenção. Essa crença enraiza-se fundo. Esconde-se por trás do altruísmo, por trás da frase "não quero incomodar ninguém", mas no fundo é a mesma lesão. Sou mais fácil de amar quando ocupo menos espaço. E, no entanto, a tua existência mereceu sempre o seu espaço. No momento em que o compreendes, tudo se altera. Porque começas a ver que a introversão não é o problema. A narrativa por trás dela é: podes ser reservado sem temores, podes apreciar a solidão sem a usares como escudo. Pode ser reflexivo sem seres invisível.
Começa por desaprender a noção de que ser de voz suave significa fraqueza, ou que ser reservado significa isolamento. Às vezes, as pessoas mais caladas têm os mundos interiores mais vibrantes. Apenas nunca tiveram um espaço seguro para os partilharem. E talvez agora possas tornar-te esse espaço seguro para ti mesmo. Pensa no tempo que tens carregado essa quietude, não só como hábito, mas como identidade. Tornou-se o teu modo de estar. Disseste a ti mesmo: simplesmente não sou sociável. Convenceste-te de que preferes o silêncio, mas por vezes esse silêncio não é paz, é uma defesa. E a verdade é que há uma diferença entre estar em paz e estar entorpecido. Há uma diferença entre escolher a solidão e ser condicionado a temer o bulício. Quando és jovem, não tens palavras para limites ou negligência emocional. Sentes apenas a energia, percebes a tensão no ar. Sentes quando o afeto se retira, e assim crias estratégias invisíveis. Sê mais silencioso, sê complacente, sê invisível, sobrevives. Mas esses padrões de sobrevivência não evaporam com o crescimento, tornam-se traços de personalidade. Pensas que és reservado quando na verdade estás ensaiado. Pensas que és privado quando na verdade estás a proteger algo frágil. Mas o que é extraordinário é isto: os seres humanos não são imutáveis. O cérebro reescreve-se constantemente através do que os psicólogos chamam neuroplasticidade. Isso significa que os mesmos mecanismos. Descobre que o que aprendeu a encolher também pode aprender a crescer. Podes reprogramar a tua sensação de segurança, não obrigando-te a ser mais barulhento, mas ensinando o teu sistema nervoso que a expressão já não é uma ameaça. Começa em instantes pequenos, como verbalizar o que pensas sem ensaiar antes. Permitir que alguém te interrompa sem te retraíres, falar mesmo quando a voz treme, pois cada vez que o fazes o teu corpo absorve uma nova realidade. O mundo não acabou quando eu falei. Curar este tipo de condicionamento não implica transformar-te num extrovertido. Trata-se de recuperar o teu direito a existir plenamente, inclusive no silêncio. É perceber que o teu mutismo tem força, mas não deve ser uma jaula. Vejamos isto de outra perspectiva. Imagina a tua casa de infância como um palco teatral. Algumas crianças cresceram sob os holofotes, foram incentivadas a atuar, a conversar, a brilhar. Outras, como tu, passaram a infância nos bastidores, a observar, a analisar, a compreender o funcionamento da peça. Isso concedeu-te perspectiva, sensibilidade e consciência, mas também te tornou relutante em avançar para a luz. Memorizaste cada sinal, cada compasso, cada pausa. No entanto, esqueceste que a narrativa não avança sem a tua entrada em cena. E agora, na idade adulta, podes sentir que a vida decorre à tua volta, não contigo. Esperas pelo convite, esperas pela compreensão, mas a maioria das pessoas não consegue vislumbrar a profundidade de quem oculta tão bem a sua essência. Por isso, a cura inicia-se com um gesto simples mas revolucionário: a revelação de si mesmo. Dizer em voz alta, mesmo só para ti: tornei-me assim por uma razão, porque, ao nomeá-lo, deixa de ser invisível. E uma vez visível, podes optar por caminhos diferentes, podes reparar noutro aspecto também. A introversão costuma vir acompanhada de perfeccionismo, não é por acaso. Quando os teus pais tornaram o afeto dependente do desempenho, das boas notas, dos bons modos, do bom comportamento, a tua mente associou a aceitação à perfeição. Por isso, passaste a ser cauteloso com tudo, as palavras, as emoções, a aparência. Filtravas cada ideia antes de a expressar. Esforçavas-te por ser impecável, porque os erros outrora traziam castigo ou rejeição. Mas o preço do perfeccionismo é a autenticidade. Acabas por falar só quando tens a certeza de que está correto. Partilhas só quando sabes que não serás recusado. E assim, o ciclo do silêncio prossegue muito para além da infância. Contudo, eis o paradoxo. As pessoas não se apaixonam pela perfeição. Conectam-se através da imperfeição. Pelas falhas na voz, pelos instantes em que admites o medo, pelas pequenas confissões que revelam: eu também sou humano. E talvez seja isso que tens protegido o tempo todo, não o receio, mas a humanidade. Ser introvertido não significa odiar as pessoas. Muitas vezes significa ansiar por ligações tão autênticas, tão puras, que as interações comuns parecem vazias ao lado. Nunca foste antissocial. Estavas faminto por algo mais profundo, presença, segurança, verdade. É por isso que, quando alguém te escuta de verdade, algo dentro de ti começa a derreter.
É por isso que conversas longas à noite tardia funcionam como remédio. Recordam-te o que faltava. Um espaço onde o silêncio não é criticado e as palavras não servem de armas. E talvez seja isso que o teu eu mais jovem mais precisasse. Não pais mais faladores, mas mais seguros. Não mais conversa, mas mais escuta. É curioso como herdamos línguas emocionais que nunca escolhemos. Se os teus pais falavam em críticas, aprendes a dialogar através da autodesconfiança. Se falavam em silêncio, aprendes a preencher esse vazio com ruminações excessivas. E se falavam em controlo, aprendes a buscar liberdade pelo isolamento. Mas a cura é como dominar uma nova língua. Uma em que não precisas de pedir desculpa por existires. Começas a afirmar coisas como: tenho o direito de descansar, tenho o direito de falar mesmo se a voz vacilar, tenho o direito de ser amado sem o merecer. E aos poucos, as muralhas que ergueste para te proteger transformam-se em portais. Permanecem, mas escancarados. Passas a ver os teus pais não como antagonistas, mas como reflexos. Eles também foram crianças moldadas pelo silêncio. Eles também aprenderam que as emoções eram perigosas. E ao compreenderes isso, interrompes a herança. Interrompes o eco. Porque a cura geracional não arranca com confrontos. Inicia-se com compaixão por eles e por ti. Começas a dar-te conta de que o teu silêncio não é fraqueza. É uma forma evoluída de empatia. Sabes escutar porque outrora precisaste que te escutassem. Sabes consolar porque outrora ansiavas consolo. Mas não permitas que essa empatia te mantenha diminuído. Usá-la, expressá-la com palavras, escrevê-la, criá-la com ela. Porque o mundo não precisa apenas de pessoas mais sonoras, precisa de pessoas mais sinceras, e talvez seja isso para que a tua introversão te preparava desde sempre. Não para o isolamento, mas para a visão profunda, não para a retirada, mas para a contemplação. Vês o mundo de forma distinta, sentes as coisas com intensidade. Isso não é maldição, é consciência. Ainda assim, haverá dias em que a tua mente te dirá para ficar escalado. Não incomodes ninguém. E nesses dias terás de lembrar-te dessa voz interior que aprendeste a ouvir. Não é a realidade, é apenas um eco distante. Há uma transformação subtil que ocorre quando deixas de acreditar que o silêncio garante proteção. Porque, ao começares a falar, não por exibição, mas com sinceridade genuína, a tua presença altera o ambiente. Não por seres estrondoso, mas por seres autêntico. E o paradoxo é que a mesma sensibilidade que outrora te levava a esconderes-te, agora te permite ligares-te aos outros de forma mais profunda do que a maioria das pessoas alguma vez conseguirá. Essa é a volta completa da cura. Converter o teu silêncio defensivo em uma quietude intencional. Já não te retraías por medo, mas porque sabes que a paz interior não se encontra no bulício. Já não evitas as pessoas, mas selecionas quais energias merecem o teu foco. Já não te encolhes para seres amado, mas expandes-te com cuidado porque agora amas-te a ti mesmo. Quando finalmente vês a tua introversão não como um erro, mas como uma narrativa, uma história forjada por anos de sobrevivência emocional, percebes também outra coisa. Agora és tu o narrador. Podes reescrevê-la. Podes ser calmo e valente, pensativo e comunicativo, suave e forte. Nunca se tratou de alterares quem és. Trata-se de recordares quem eras antes de o medo reformular a tua essência. Porque, sob todas as camadas de hesitação e precaução, permanece aquela mesma criança, curiosa, aberta, criativa, à espera de autorização para emergir de novo. E o encanto da vida adulta é que agora podes conceder-te essa autorização. Podes tornar-te o progenitor que tanto precisaste, paciente, compreensivo, motivador. Talvez os teus pais te tenham tornado introvertido, mas és tu quem decide o seu significado agora. Podes permitir que signifique isolamento, ou podes interpretá-lo como sabedoria. Podes vê-lo como receio de expressão ou como domínio do pensamento. A escolha cabe-te, porque a cura não consiste em te tornares mais barulhento, consiste em te tornares mais livre. E quando finalmente descobres essa liberdade, quando falas sem receio, amas sem barreiras e descansas sem culpa, é aí que o teu silêncio se transforma em força. Não o tipo que impõe atenção, mas o que a conquista pela mera existência, porque a verdadeira serenidade não é a falta de ruído, é a certeza de que mesmo no silêncio continuas a importar.